A gente começou na semana passada a gente estudar um pouquinho, porque Deus colocou no meu coração para que nós como igreja, nós pudéssemos ter um melhor entendimento daquilo que significa ser igreja. E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, o que é ser igreja. Então eu creio que você já começou a entender sobre isso. Eu tenho certeza que Deus já falou bastante ao seu coração, através daquilo que foi ministrado na semana passada. Esquece que igreja é esse templo, é esse salão. Esse salão é simplesmente um salão aonde nós vamos, a gente está presente aqui pelo menos 1 ou 2, 3 vezes por semana, por alguma atividade que nós realizamos aqui, mas o salão não é a igreja. A igreja são todas aquelas pessoas que se reúnem no nome dele, amém? Então você é a igreja do Senhor, amém? Você está sentado do lado de uma igreja, e você do teu lado, depois um pouquinho para lá também tem uma igreja, amém? Então a reunião de muitas igrejas é aquilo que está acontecendo aqui nessa noite. Então você é a igreja do Senhor, amém? Algumas mais conservadinhas, outras mais desgastadazinhas, né? Mas todas igrejas do Senhor. Dá uma olhada para o seu irmão que está do seu lado. Ela é uma igreja bonitinha, bem cuidadinha, ou ela está precisando de uma ajudinha? Glória a Deus. É a igreja do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Umas mais cuidadazinha, outro não, né? Mas é a igreja do Senhor. Glória a Deus. E a gente pôde aprender isso na semana passada. Eu tenho certeza que de alguma forma Deus falou com você, né? Até as atitudes que a gente precisa ter como igreja. Eu sei que eu saí daqui muito feliz, porque Deus falou muito comigo na ministração de domingo passado. Às vezes a gente acha, né, que o pastor está aqui falando e a diferença que faz a palavra na vida é das pessoas que estão ouvindo. Muito pelo contrário, na verdade eu tenho o privilégio de ser ministrado 2 vezes. Na hora que eu estou lá em casa, preparando a mensagem, recebendo de Deus aquilo que Deus está aprovando para ser ministrado aqui, e depois quando é ministrado a palavra. Então Deus sabe o quanto que eu apanho quando eu estou com esse microfone na mão. E foi uma bênção para mim, falou muito comigo. Inclusive até alguns valores que eu tinha com relação à igreja, Deus tratou comigo na semana passada. E eu espero que em nome do Senhor Jesus tenha trabalhado na sua vida também, amém? Para que nós possamos ser uma igreja que realmente Deus deseja que nós sejamos. Para continuar esse estudo, porque eu acho que tenho certeza que o ponto de partida para que a gente, como igreja individual que eu sou, e coletivamente quando nós nos reunimos, para que a gente possa crescer e prosperar, a gente precisa entender quem nós somos e qual também é o propósito de nós sermos igreja. Porque se a gente não souber disso, a gente acaba participando de algo, a gente vem nos domingos, a gente entra numa rotina, e às vezes numa rotina sem sentido, porque a gente não compreende aquilo que realmente significa e qual é o propósito de nós sermos igreja. Então na palavra de hoje, nós vamos aprender qual é o propósito da igreja, amém? Qual é o propósito da igreja? E hoje quando eu estava pedindo para Deus essa palavra, direção para essa palavra, o Senhor me fez remeter para o que acontece quando uma pessoa ela vai abrir uma empresa. Em nome de Jesus, não entenda no seu coração que eu estou querendo deixar a igreja parecido com uma empresa, amém? Em nome de Jesus, mas só para a gente começar a entender como que funciona. Então toda empresa que ela vai começar, todo empreendimento que nós vamos começar, e não é diferente nós como igreja, porque nós somos um empreendimento a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e passamos a ser igreja. Então tem algo que vai começar a acontecer a partir dessa decisão. E também é a mesma coisa no mercado corporativo. Então se eu tenho uma empresa, então existe um porquê que essa empresa existe, tem um objetivo, um propósito para que essa empresa exista. E nós como igreja é a mesma coisa, tem um propósito porque você hoje é uma igreja. Eu sempre costumo dizer nas palavras, nas pregações, isso que eu vou falar agora, porque é o meu coração.
Mas graças ao Senhor eu não sou Deus, amém? Porque se eu fosse, eu ia ter essa atitude. Mas Deus, Ele é imensamente maior, e eu não sou nada, eu sou 0,0000, aí põe zero, põe mais um pouco de zero. Você pensou num monte de zero? Põe mais, vírgula, mais 0 e 1, é o que eu sou, nada. Mas eu fico pensando, se tem uma pessoa que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e segundo a palavra, no momento em que ele abre o coração e aceita Jesus, todos os seus pecados são lançados no mar do esquecimento, a conta que você tinha com o pecado é saldada, não, você não tem mais dívida com o pecado, porque Jesus morreu pelos seus pecados, e a partir daquele momento da sua conversão, naquele momento você está preparadíssimo para morar no céu. O que faz que você, passando por todo esse processo, ainda você está aqui? Eu digo que se eu fosse Deus, eu ia retirar o sopro de vida daquelas pessoas, para não correr o risco de se perder. Porque segundo a palavra, segundo o entendimento da palavra, tem vários textos que validam esse entendimento, que se você não cuidar daquele presente que você recebeu de graça, que é a salvação, você pode perder ela ao longo do tempo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, Jesus advertindo a igreja, dizendo assim, se ela não se arrependesse, o Senhor Jesus ia riscar o nome dela do livro da vida. Então significa que o nome estava escrito no livro da vida, mas o nome dela poderia ser tirado do livro da vida através do pecado. Então, por que correr o risco? O porquê correr o risco é o porquê você existe como igreja. É porque você, mesmo aceitando Jesus como Senhor e Salvador, você está aqui. Porque tem um propósito muito maior do que a vida talvez que você está levando. A vida que nós levamos secularmente, ela é importante. A gente é um ser espiritual, mas que estamos pisando nessa terra. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar. Você vai ter que ralar, porque Deus, Ele aponta e dá a condição para você ter o pão nosso de cada dia na tua mesa. Mas depende da sua decisão e do seu esforço para que isso aconteça. A vida é assim. Mas apesar de tudo isso que a gente vive numa rotina louca, de uma vida muitas vezes atarefada com tanta coisa para fazer, o propósito de ainda a gente estar aqui respirando vai muito além de tudo isso. O propósito da gente poder ser igreja a partir da nossa conversão, e a conversão é você mudar de uma vida de pecado para uma vida em santidade. É de você entregar o controle da sua vida que talvez estava na sua mão, ou na mão do inimigo, na mão do diabo que te tornou um escravo, você tomar da mão dele através de Cristo e entregar nas mãos de Jesus. Então você convergir a sua vida, não mais numa vida que você estava levando, mas agora para um novo estilo de vida. O propósito para isso, existe um propósito para tudo isso. Então se você está aqui e ainda você respira, é porque tem um propósito de Deus para a sua vida, igreja, amém? Por mais que você possa se sentir pequeno, por mais que você possa se sentir incapaz, e se você está se sentindo assim, é porque você tem dado ouvidos ao diabo. E eu quero já começar em nome do Senhor Jesus, que você possa eliminar esse pensamento da sua vida. Porque a Bíblia diz que você é templo e igreja, porque você é a habitação do Espírito Santo. Você não é pouca coisa. E Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida se você assim permitir. Essa palavra, esse complexo de inferioridade que às vezes a gente escuta, eu sou tão pequeno, como é que eu vou fazer uma obra? Nós todos somos pequenos, se não for Deus na nossa vida. Se não fosse Deus na nossa vida, a gente nem estaria aqui. É Deus através de nós. Então se você se limita sendo uma pessoa pequena, sem capacidade, em primeiro sentido, você está certo, porque nós somos assim. Mas você não pode esquecer que o que habita em você tem toda a capacidade. O que habita em você, que é o Espírito Santo, ele pode fazer infinitamente mais através da sua vida. E você pode sim e deve, em nome de Jesus, Deus tem te dado condição, através do Espírito Santo,
de você viver o propósito da igreja. Você, igreja. Amém? Amém? Glória a Deus. Você não é pouca coisa. Amém? Então olha para quem está do seu lado, para você não esquecer, e diz para ela assim: eu não sou pouca coisa, porque o Espírito Santo habita em mim. Amém? Glória a Deus. Sem Ele, você não é nada. A gente tanto não é nada, que quando sai o sopro de vida em nós, quanto tempo o nosso corpo ainda vai permanecer sem começar a cheirar mal? Eu fui num velório nessa semana, que o corpo demorou para vir o translado, porque ele estava em outro estado, e o corpo chegou e teve que mudar várias vezes o horário do sepultamento por conta do corpo. O corpo tinha 80 anos de vida, o Senhor. O corpo sem o sopro de vida não aguentou 24 horas. Porque nós não somos nada, se não for Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai aqui ver qual é o propósito da nossa existência. Por que nós existimos como igreja? A segunda pergunta que toda empresa precisa ter também, e não é diferente na igreja, é como nós vamos viver o nosso propósito. Qual é a maneira que nós vamos agir e atuar para que nós possamos viver o propósito? É como se fosse um direcionamento do seu propósito. Da mesma forma, nós precisamos como igreja. Você é igreja e você precisa de um direcionamento como é que você vai viver o ser igreja. A terceira coisa é a gente ter princípios e valores. Porque esses princípios e valores faz com que a gente não saia do caminho e da direção certa, para que a gente não pegue atalhos. E nós como igreja é da mesma forma. Você precisa ter claro quais são os seus princípios e valores, para que você não saia e o diabo venha em algum momento da sua vida e apresente para você um atalho. E talvez você olhando para o atalho, nossa, eu posso chegar mais rápido naquele lugar, e você quiser pegar um atalho que vai te levar para a perdição, no lugar de levar você para a salvação. Então a gente precisa ter princípios, a gente precisa ter valores bem definidos. E por último, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Toda empresa precisa ter uma visão. E eu queria falar sobre essas coisas aqui. Agora esquecendo a empresa e olhando agora para a gente, igreja. Amém? Primeira coisa, qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito? Deus falou comigo hoje duas coisas que são principais para a vida da igreja. O porquê você ainda está aqui e você ainda não foi morar no céu. Qual é o propósito de nós estarmos aqui ainda nessa terra sendo igreja? O primeiro, para que você possa ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Porque se todo mundo fosse, na minha teoria, quem ficaria aqui para levar a palavra? Quem ficaria aqui para poder dizer para outras pessoas que não entenderam ainda a importância de entregar suas vidas nas mãos do Senhor e se transformarem em uma igreja? Quem seriam os pregadores? Quem seriam as pessoas com testemunhos vivos de milagres, daquilo que o Espírito Santo fez, como a gente ouviu aqui hoje? Quem seriam aqueles que estariam testemunhando? Quem seria aqueles que estariam pregando? Então a primeira coisa é para que nós possamos, através da decisão que nós tomamos em Jesus, a gente poder impactar outras vidas. Amém? Quando você entende isso, você começa a mudar e virar algumas chaves na sua vida. Porque lembra, você não é igreja quando você simplesmente está aqui nessas quatro paredes. Você é igreja onde você coloca a planta dos teus pés. Porque você é, a partir de agora, igreja, você é a habitação do Espírito, e aonde você for, Ele está com você. E você precisa viver o propósito da igreja onde você coloca a planta dos pés. Quando eu entendo isso, eu começo a ver que o meu ministério, ele não está focado num trabalho de final de semana em quatro paredes.
O meu chamado, aquilo que Deus sonhou para a minha vida, não está simplesmente neste lugar. Ele está nas 24 horas que eu tenho do meu dia, nos 7 dias que eu tenho durante uma semana, nos 365 dias que eu tenho no ano. Porque aonde eu estiver, eu preciso ser igreja e viver o propósito. Daí eu fico pensando, e eu me coloco aqui, por isso que eu disse que eu apanho 2 vezes. Quantas oportunidades que a gente perdeu de ser igreja, por exemplo, aonde você poderia exercer o seu chamado, o seu ministério na sua empresa, aonde você trabalha. Porque tem pessoas lá que ainda não são igreja, porque ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e ela está todo dia com você. E talvez passando por lutas e dificuldades que humanamente não tem solução. Mas tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Quem tem a solução para essa pessoa? Você, igreja. Nos seus vínculos familiares, nas reuniões que às vezes a gente tem, junto de pessoas que são importantes para a gente, que são os nossos familiares mais próximos. Talvez hoje você teve um almoço de família. Talvez hoje você se encontrou com algumas pessoas que são importantes para você, num almoço onde toda a família se reuniu. Ali você precisava, ou você foi, ou precisava ser igreja. Porque se aquelas pessoas que você ama, do qual é sangue do seu sangue, que você se encontrou para esse almoço de família, se ela não aceitar Jesus como Senhor e Salvador e não ser igreja, o destino da vida delas é a perdição. O destino da vida delas não é uma vida eterna, é uma morte eterna. Eu estava conversando com um menino da casa de recuperação e ele estava com essa dúvida sobre a eternidade. Nós somos um ser eterno. Independente da decisão que nós tomamos, nós somos eternos. Agora o problema é aonde você vai passar a eternidade. Se você vai para a eternidade, para o céu, para morar com o Senhor, aonde a Bíblia diz que não tem choro, não tem pranto, num lugar que o Senhor separou para cada um de nós, aonde Jesus disse que Ele estava indo para preparar as nossas moradas. Ou você vai estar indo para o inferno, aonde ele simboliza a morte, mas você vai viver de eternidade a eternidade num fogo ardente, aonde tem choro e pranto, aonde você vai buscar sair desse lugar, mas não vai conseguir, porque a decisão que você tomou em vida é uma decisão eterna. Você tomou a decisão, eu creio, pela fé, e Jesus já concedeu para você a salvação, e você hoje é a habitação do Espírito Santo, e você é uma igreja. Mas as pessoas que você convive, seus amigos, talvez você tenha amigo tão próximo, e às vezes a gente fica naquela assim, não, mas eu vou falar, eu vou constranger. Qual é melhor? Você falar para ela, e às vezes até trazer um constrangimento para ela, para que os olhos dela possam ser abertos, para que ela possa ser igreja como você, ou permitir que ela vá para o inferno? E quando você chegar diante do Senhor, o Senhor, na prestação de conta sua, daquilo que você foi igreja, aqui nessa terra, o sangue dessa pessoa ser computado sobre você. Qual é melhor? Qual é melhor? Então, em nome de Jesus, que você possa entender que os propósitos de Deus para a nossa vida não se resumem nas 4 paredes, mas é onde a gente pisa. E o primeiro dele é a gente ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui hoje, eu acho que nos 150, 160 pessoas. Talvez, provavelmente aqui. Se cada um fosse igreja durante essa semana, mas assim, uma igreja começando a viver o propósito. E se você conseguisse ganhar uma pessoa para Jesus, nessa semana toda, olha quanto tempo você vai ter e quantas pessoas que você vai se relacionar durante a semana toda. Mas se você for igreja, vivendo o propósito durante a semana, a gente não ia ter cadeira para todas as pessoas sentar no próximo culto. Sabe por que isso não acontece? Porque nós não estamos sendo igreja.
porque nós não estamos vivendo o propósito da igreja. E sabe o que é mais maravilhoso? Que Deus deu para a gente essa incumbência de a gente ser igreja e levar a igreja, levar aquilo que transformou a sua vida para outras pessoas. Se isso foi bom para você, se isso foi tremendo na sua vida, você não poderia estar calado. Você teria vontade e desejo que outras pessoas que ainda não conseguiram enxergar, pudessem também enxergar o que você está vivendo hoje. Que apesar das tribulações, você está vivendo grandes experiências com o Senhor, a alegria e a paz, que excede todo entendimento humano. O ser humano não consegue compreender, mas eu estou vivendo isso, e eu quero que as pessoas também queiram isso. Sabe o que falta às vezes na gente? A gente entender o que significa ser igreja, e a gente entender qual é a recompensa que Deus ainda tem preparado para cada um de nós. Às vezes a gente fala que sabe. Eu sei que tudo que eu falei aqui, você sabe. Tudo que eu falei aqui, você já ouviu. Eu sei que já, de verdade. Mas às vezes a gente só escutou, mas a gente não ouviu. Sabe por quê? Porque não mudou talvez o nosso comportamento. A gente precisa ter sede de levar aquilo que para mim foi transformador para a vida daquelas pessoas que todo dia eu me encontro, me compadecendo delas, sendo igreja, ganhando pessoas para o Senhor Jesus, porque a incumbência de popular o céu, a Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso, e o Senhor disse: não vai ser os anjos, quem vai fazer isso vai ser aqueles que foram acrescentados à igreja. Essa responsabilidade que os anjos queriam, Deus confiou a mim e a você. Só que às vezes nós não estamos vivendo aquilo que realmente significa ser igreja. Eu não sei como você chegou, mas eu queria, em nome do Senhor Jesus, e a palavra boa, não é aquela palavra que talvez você saia daqui com uma alegria, mas que muitas vezes, pisando lá fora, essa alegria já sai. Muitas vezes a palavra mais abençoadora e transformadora na nossa vida é aquela que leva a gente a pensar. Talvez a gente saia aqui com a cabeça baixa, porque a gente poderia ter sido já igreja e a gente não foi. Mas pensa sobre isso. Tenha um olhar para a tua vida. Será que você tem refletido a luz de Jesus em tudo aquilo que você faz? Na maneira que você age com o seu próximo? A sua intenção quando você convive com essas pessoas é mostrar para ela que existe um Deus, que tem um Cristo, que você tomou a decisão por Jesus e a sua vida foi mudada e transformada, e ela também pode ter isso. Amém? Então, primeiro propósito, a gente ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Em Marcos 16:15 diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus deu essa incumbência. E em João 14:6, Jesus disse que é Ele que faz, mas alguém tem que anunciar isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho, que a gente precisa mostrar esse caminho para as pessoas. Esse é o nosso primeiro propósito. E o segundo propósito de nós sermos igreja é a gente perseverar em ser uma igreja. A Bíblia diz assim, em Mateus 24:13, é o próprio Jesus dizendo, e ele chega no final do capítulo 24, e ele diz assim, de Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele está dizendo que tem dois momentos na vida de uma igreja. Você igreja, eu igreja. O primeiro momento é que nós nos transformamos numa igreja, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador e passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Mas tem um segundo momento. O segundo momento é perseverar, é não deixar de ser igreja. Então nós temos também a responsabilidade de ajudar pessoas e ser ajudado, para que nós possamos manter a decisão que nós tomamos em Cristo Jesus de ser igreja. Amém? Perseverar, a gente perseverar. Eu separei aqui um texto que está em Atos 2:42. Se você tiver com a Bíblia, eu queria que você abrisse.
Se você não tiver, não tem problema, que eu vou fazer a leitura. Em Atos 2:42 foi o início da igreja. E aqui, nesse texto que fala as atitudes que eles começaram a ter depois que eles se transformaram em igreja, quando Pedro foi fazer a primeira pregação, e ele cheio do Espírito Santo, porque ele passou a ser uma igreja, ele leva uma palavra, e Deus age através da vida de Pedro. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas se renderam ao Senhor Jesus. 3.000 pessoas. Na primeira oportunidade que Pedro teve de pregar o Evangelho, foi transformador na vida de 3.000 pessoas. E naquele momento já tinham 3.000 igrejas. E a partir do momento em que eles receberam Jesus e receberam o Espírito Santo, eles começaram a ter uma atitude diferente. E as atitudes deles diferentes está descrito nesse texto que eu vou ler de Atos 2:42 e 47. Aonde aqui nesse texto a gente vai ler, por 2 vezes ele usa a palavra perseverar. Então vamos ler o texto. Ele diz assim, ó: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então perseveraram. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um que havia de mister. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. A atitude deles perseverar, eles impactaram outras vidas, cumprindo com o primeiro propósito que eu disse, que era ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Então esse é o propósito da igreja, a gente receber Jesus como Senhor e Salvador, se transformar em igreja e ganhar muitas pessoas para que elas possam ser igreja, e a gente perseverar, porque não é fácil, não é fácil. Eu sei que se eu passasse o microfone aqui para falar como é que foi seu dia, as dificuldades que você passou, eu sei que você teria algo para contar, porque não é fácil. O perseverar não é fácil. A gente só consegue perseverar se você entender que você é igreja e é o Espírito Santo que conduz você. É o Espírito Santo que te suporta, que dá um suporte que você precisa para você permanecer de pé. Porque se você não entender isso, você deixa de ser igreja. Então perseverar é a gente estar com os olhos pautados para o problema, mas entendendo que a solução do nosso problema não vem pela força do nosso braço, mas vem do Senhor. Então o segundo propósito é a gente perseverar, é a gente se ajudar, é a gente estender a mão um para o outro, é a gente suportar um ao outro, é a gente auxiliar um ao outro, fisicamente, pensando fisicamente agora pensa a igreja física, não você igreja, física. Nós aqui, desde a época que a gente começou esse trabalho, a gente ajuda igrejas, porque eu digo sempre, a gente tem uma placa de igreja ali na frente, porque a gente precisa ser identificado como uma igreja. Mas todas as igrejas que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como o único Senhor e Salvador, ela faz parte da mesma igreja que nós. Amém? E a gente, ao longo da nossa história, agora para completar mais um aninho de vida, 11º ano de vida, a gente sempre ajudou igrejas. Eu falei aqui antes da gente começar sobre o nosso trabalho em Juazeiro do Norte, que é auxiliar igrejas, onde a gente tem um monte de necessidade aqui, mas a gente sabe que tem igreja lá que está passando por mais dificuldade que a nossa, e a gente tem condição de ser um auxiliador, de alguma forma tocar nessa igreja, para ser um suporte para que ela possa permanecer e perseverar. Fisicamente, institucionalmente, a gente age assim.
Mas será que a gente está agindo quando a gente é a igreja? Será que a gente tem suportado essa pessoa que está do nosso lado, que talvez está passando por uma dificuldade, uma luta? Qual a atitude que a gente tem tido? E eu queria lembrar você, irmão, irmã, que quando eu estou falando isso, não é para você passar a mão, não é para você, talvez seja, talvez a necessidade dessa igrejinha que está do seu lado, que ela está deixando de perseverar, o que ela precisa, talvez é um abraço, talvez é uma palavra, talvez é um carinho, talvez é algo que você precisa se doar para ela. Mas talvez o que ela precisa, como diz lá no Nordeste, ela precisa de peia. Quem é nordestino aqui sabe o que é peia, né? Talvez o que ela precisa, ela precisa ser repreendida em amor. A Bíblia diz assim, que aquele que repreende, aquele que fala, aquele que exorta, é aquele que ama. Porque talvez é mais fácil a gente ficar calado do que a gente ter uma atitude dessa. Mas você é igreja, e você precisa fazer com que essa pessoa também ela acorde. E se o Senhor está falando ao seu coração, que o Espírito Santo que está em você, está dizendo, ó, chega nessa igreja em amor, repreende ela, abrace ela, mas fala para ela, porque ela tem coisas que ela precisa ouvir, ela precisa ser repreendida. Assim faça, em amor. Em amor. É isso a igreja. É a gente ganhar pessoas e a gente perseverar na decisão que nós tomamos em ser uma igreja. Amém? Então o propósito nosso é esse. Daí eu queria ir para o segundo tema. E o segundo tema é como a gente vai fazer para a gente alcançar esse propósito. Como que a gente vai fazer para a gente poder ganhar vidas para o Senhor Jesus? E eu coloquei aqui 3 coisas principais. 3. Primeiro, que está em Atos capítulo 1, verso 8. Como que eu vou ganhar pessoas para o Senhor Jesus? Como é que eu vou levar Jesus para a vida delas, para que elas se transformem em uma igreja? Que é um propósito meu, um objetivo meu, uma incumbência que o Senhor entregou para a minha igreja. A primeira coisa, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então quem faz é você? Não, é o Espírito Santo através de você, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Foi o comissionamento de Jesus para a igreja. Então o que ele fala aqui? Que a gente precisa ser testemunha. Só pode ser testemunha quem presenciou, quem tem um testemunho. Você não pode falar de algo que você não viu ou que você não viveu. Concorda? Sim ou não? Você só é chamado às vezes para depor. Já aconteceu com você, talvez você tenha que depor, porque algo aconteceu e você é uma testemunha. Então você tem que ir lá e dizer o que aconteceu, porque você presenciou ou você viveu. Daí você vai descrever o seu testemunho. Da mesma forma é no nosso relacionamento com Deus. Para a gente poder ganhar pessoas para Jesus, a gente precisa ter um testemunho. A gente precisa ter uma experiência. A gente precisa viver experiências com o Senhor. E às vezes a gente começa a viver um cristianismo, uma igreja, onde está pautado os testemunhos, a vivência, em relato de outras igrejas, de outras pessoas. Às vezes a gente está vivendo algo, contando aquilo que aconteceu com fulano, com Beltrano, quando na verdade o que Deus quer que você, igreja, viva, é que você seja um testemunho vivo daquilo que Ele pode fazer através de você. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, deixa Deus falar seu coração. Faça um desafio com o Senhor. Peça para o Senhor. A Bíblia diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede para gastar com nossos próprios deleites. Quer dizer, para trazer proveito para nós mesmos.
E eu queria, em nome de Jesus, que você pudesse pedir para o Senhor um testemunho vivo, que você possa ter algo para contar daquilo que Deus fez na sua vida durante essa semana. Porque se assim você o fizer, eu tenho certeza que você vai ter algo para contar para alguém, que alguém vai dizer assim: é Deus na sua vida. Não tem explicação humana para que você viveu, é Deus na sua vida. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ganhar pessoas é ter um testemunho vivo. A sua vida tem que refletir o que você é. Se você realmente é uma igreja, você tem que ser uma igreja no seu trabalho. E apesar de você não falar talvez de Jesus, porque você não tem essa abertura, mas a maneira que você vive no seu trabalho mostra a decisão que você tomou em Jesus. O seu testemunho de vida, a maneira que você age, a maneira que você resolve as suas questões, aquilo que sai da sua boca, a maneira que você age em situações extremas, que talvez muita gente ia agir de uma forma, mas você está agindo diferente, vai levar as pessoas a entender que tem algo diferente em você, e eles vão querer buscar o que você tem. Daí você vai poder mostrar para ela o que você tem. É Jesus na sua vida, é o Espírito Santo, porque você é uma igreja do Senhor, você é a habitação do Espírito Santo. Então você possa ter um testemunho vivo, verdadeiro. Para ganhar pessoas é através do testemunho vivo. E ao contrário é verdadeiro. Tem gente que talvez nunca entraria aqui se você tem um mau testemunho, apesar de você estar aqui todo domingo. Porque você vai chegar e conversar com alguém e falar assim: vamos lá na igreja, para você poder ouvir uma palavra que vai fazer diferença na sua vida. Talvez a pessoa não vai te falar, mas ela pode pensar. Tipo assim: quanto tempo você está indo lá? Estou indo lá faz 1 ano. Nossa, mas você continua a mesma pessoa? Para que eu vou lá para ser transformado se você não foi? E você já está tanto tempo lá? Porque o testemunho não é verdadeiro. Então, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite você possa sair daqui com uma decisão no seu coração, que a partir de hoje você seja um testemunho verdadeiro de uma decisão que você tomou por Jesus. Independente das situações que você vive, a sua atitude a partir desse momento possa refletir em uma decisão que você fez de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa, que está em Marcos capítulo 16, 15, é através da pregação. E disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Testemunho, palavra. E o terceiro é os sinais que acompanham você quando você testemunha, quando você fala, quando você prega e quando você é um cristão autêntico, quando você é uma igreja verdadeira. Em Marcos capítulo 16, verso 17 e 18, diz: para aqueles que verdadeiramente são igrejas, sinais iriam nos acompanhar. E ele diz quais sinais são, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, para aqueles que estão vivendo ser igreja, além de tudo, através dos sinais que estarão sobre a sua vida, vai levar muita gente a olhar para você e dizer: você tem algo diferente, e o que você tem eu quero também, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que a gente precisa para fazer com que o nosso propósito aconteça, que é o perseverar. Como é que você persevera? Então, nesse texto que nós lemos, de Atos capítulo 2, diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para perseverar é leitura da palavra de Deus e buscar o Senhor através da sua palavra. Não tem como você crescer no Senhor sem você ouvir da palavra. É a única forma que você tem para que você possa crescer como igreja do Senhor. Crescer no relacionamento com Deus é só através da leitura da palavra. É Deus querendo falar com você. Tem respostas que você está buscando em Deus. E eu não tinha pensado em falar isso. Se Deus mandou falar, porque tem alguém que precisa ouvir. Amém?
Tem respostas que você tem buscado em Deus que Deus não tem falado para você, sabe por quê? Porque Ele já respondeu na sua palavra. O que está faltando é você buscar a resposta nesse livro poderoso que é a palavra de Deus. Para você perseverar é você ter uma vida de busca, de conhecimento da palavra de Deus. A segunda coisa, através da oração, que diz no texto que eles também estavam sempre em oração, porque Deus fala com você através da palavra e você fala com Deus através da oração. Quanto tempo você tem buscado para orar ao Senhor? Quanto tempo você tem dedicado para você poder se relacionar com Deus durante o seu dia em oração? Você tem tido comunhão com Deus através da oração? Ontem eu falei isso, o Jorge ouviu. Às vezes a gente está transformando a nossa oração em petição. Não é oração, é só petição, que não gera comunhão. A pessoa, se todo dia que eu encontrasse o Jorge, primeira vez eu encontrei o Jorge, Jorge, vem aqui, faz um negócio para mim. Ele com alegria no coração, ele ia fazer. Daí eu encontro ele de novo na rua, segunda vez. Jorge, você vai me salvar hoje. Você não consegue fazer isso e isso para mim? O Jorge ia fazer. Daí eu encontro o Jorge de novo. Jorge, é Deus, ainda espiritualizo. É Deus que mandou você aqui. Faz um negócio para mim. Ele ia fazer. Quando chegar na quarta vez que eu visse ele na rua, o que ele ia fazer? Desviar. Que isso? E agora, o que a gente tem feito com Deus? Não é a mesma coisa? Às vezes transformando a nossa oração, que é para gerar comunhão com Deus, a gente tem transformado em petição, que não gera nenhum tipo, se for só isso, não gera nenhum tipo de comunhão com Ele. Não estou dizendo que você não tem que pedir, amém? Mas a sua oração não pode ser só uma petição. Quanto tempo que você tem separado na sua oração para você agradecer? E só porque você está aqui respirando, você já tem motivos para agradecer. Você saiu da sua casa hoje, e pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo tinha um chuveiro e tinha uma roupa limpa para vestir. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, pelo menos se alimentaram uma ou duas vezes nesse domingo. Então não faltou o pão nosso de cada dia na sua mesa. Você tem motivo para agradecer a Deus ou não? Sim. Você tem um ar que você respira. Você tem condição de você voltar para sua casa, onde você está, e você dormir, deitar numa cama. Eu tenho certeza que todos que estão aqui não vão passar frio se vir uma noite gelada, porque Deus supriu a necessidade sua, dando para você uma condição de você ter uma coberta. Você tem motivo para agradecer a Deus? Tem. Mas às vezes a gente deixa tudo isso de lado e a gente só quer pedir. Transforme a sua oração no momento de você se relacionar com Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Também diz o mesmo texto que nós lemos de Atos, ele fala sobre a comunhão, a importância da gente ter comunhão com outras pessoas, que aqui na nossa ilustração, com outras igrejinhas. Então a necessidade da gente ter comunhão uns com os outros, da gente poder ter a alegria de estar junto, da gente partir o pão junto. Olha para quem está do lado seu, convida ele para comer na sua casa. Não vale parente, né? Da mesma casa não vale. Né? Da mesma casa não vale. Chama ele para tomar um café, nem que seja só um pretinho com uma bolachinha, né? Glória a Deus. Ontem à noite eu fui pegar meu celular e tinha uma mensagem da minha mãe. E a minha mãe falou assim: ó, estou feliz hoje, que eu tive um dia muito gostoso, que eu fui tomar café na casa da Sueli. Tá perdoada que você não me convidou, tá, Sueli? Mas tá tudo certo. Mas foi alguns irmãos e igrejinhas que se reuniram para poder estar na casa da Sueli. Foi um dia bom? Foi um dia gostoso? De comunhão. Quanto que elas conseguiram crescer juntas como igrejinhas
de poder estar ali uma do lado da outra, diante de dificuldades, uma sustentando a outra. Não é assim? A Ivanete ficou doente. Algumas igrejinhas foram lá ajudar a Ivanete no momento que ela estava passando dificuldade. Daí tinha umas igrejinhas que estavam pedindo no grupo para que estivesse orando pela vida da Ivanete, para que ela pudesse ser curada. A pastora Tuca ficou doente. Algumas igrejinhas estiveram orando para que ela pudesse estar bem. E hoje ela está aqui como igreja porque ela foi sustentada em oração por outras igrejas. Isso é ser igreja e viver o propósito da igreja. Amém? O texto ele diz também que eles vendiam todas as suas propriedades e bens e repartiam-os com todos segundo cada um havia de mister. Então também é a gente poder ter compaixão com as pessoas, dando aquilo que a gente tem. E aqui ele fala sobre questão financeira, mas não é só isso. Porque se fosse só financeiro é fácil. Você ir lá comprar uma cesta básica, Doug, entregar para alguém. Talvez é fácil você comprar um saco de arroz e entregar para uma pessoa que está passando necessidade. Também isso. Mas não é só isso. É talvez você dedicar o seu tempo. É talvez você ter compaixão das pessoas e você estar lá simplesmente deixando tantas coisas que você tinha de atividade, mas porque essa igrejinha é importante para você, você está do lado dela, emprestando o seu ouvido para ela, entendendo o momento dela, talvez podendo falar nada, mas estando ali para dar simplesmente um abraço. Um amigo perdeu um pai, que eu disse que eu fui no velório, e ele foi enterrado lá em Marialva. A gente saiu daqui sem comunicar, sem combinar. A gente saiu algumas pessoas que trabalham com ele e nós nos encontramos na hora do velório. Ninguém tinha uma palavra para falar para ele. Morreu assim de uma fatalidade, não esperava. Uma morte besta. Mas Deus tem propósito em tudo. Ninguém tinha uma palavra de consolo, de conforto. Mas a única coisa que a gente podia, sabe qual era? É estar lá em Marialva e dar um abraço nele. Ninguém falou nada, mas nós abraçamos ele. E eu sei quanto que esse abraço consolou e confortou o coração dele, porque ele sabe que, apesar da dor que ele está sentindo, ele não está sozinho. É isso que a gente precisa ser quando a gente se compadece de alguém. Amém? Glória a Deus. E a gente tem os valores e princípios. E eu quero aqui bem rápido, porque eu sei que você crê nisso. Então, primeiro é o propósito, segundo é como a gente vai alcançar o propósito, que a gente já falou, e o terceiro é os valores e princípios que ditam a nossa vida igreja. Então, primeiro, a gente crê que existe um só Deus, um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e no Espírito Santo como consolador e guia. Amém? Que está em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. A gente crê que a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e conduta. Amém? Romanos capítulo 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E cremos que somos instrumentos usados por Deus para a propagação do reino, que até os anjos queriam, que está em 1 Pedro 1,12, mas Deus confiou na gente. E em todos os evangelhos tem a comissão, onde Jesus entregou para a gente a responsabilidade de a gente ganhar igrejas para o Senhor Jesus. E por último, para a gente encerrar, a gente precisa ter uma visão. A gente precisa ter um alvo. Porque só vale a pena a gente ser igreja se a gente tem um alvo. Como é que a gente quer ser igreja? Como é que a gente vai ser coletivamente uma igreja? E eu escrevi aqui um texto, e eu queria ver se faz sentido para você. A visão é hiper importante. Em Abacuque capítulo 2, verso 2, Deus falou com Abacuque e disse que ele tinha que escrever a visão dele em tábuas, e bem grande, e tão grande, que se passasse uma pessoa correndo, ela olhasse, ela ia saber qual é a visão. Então a visão é que nos move. É a visão que a gente como igreja faz a gente vencer os desafios, viver o propósito, a gente caminhar conforme Deus espera que nós vivamos. Deus escrevia assim: somos uma igreja
visão é a gente olhar para o futuro e nos ver vivendo isso, amém? Não significa que nós estamos vivendo. É como se hoje, pela fé, a gente estivesse enxergando o futuro e olhando para o futuro, a gente está vendo uma igreja assim. Que eu creio pela fé, nós vamos sair daqui vivendo essa visão, amém? Dando início à caminhada para essa visão. Então lá na frente eu vejo que somos uma igreja relevante, baseada no amor, fundamentada na grande comissão, que é chamar, acolher, aperfeiçoar, glorificando a Deus através da adoração, edificando o corpo de Cristo através do ensino, do discipulado e da comunhão, e expandindo o reino de Deus em nossa cidade e até os confins da terra, que é o evangelismo, missões e ação social. Amém? Vamos ser essa igreja? Se você aceita ser essa igreja, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus, porque eu sei o quanto que Deus falou comigo nessa tarde e quanto está falando comigo nessa noite. Eu confesso que quando Deus estava falando comigo, eu não sabia nem como eu ia expor isso. E eu tenho certeza que a maneira que foi exposta não foi capacitação minha, mas é do Senhor para nós, porque eu queria e precisava ouvir dessa forma, para provocar uma mudança em mim e para provocar uma mudança em você. A gente só vai conseguir viver essa visão se a gente começar a tomar uma decisão hoje com relação à maneira que nós vivemos o ser igreja, a maneira em que nós vivemos o cristianismo. Então, em nome de Jesus, se permita ser ministrado pelo Espírito Santo. E com os olhos fechados, eu queria que você fizesse uma oração. E não precisa ser audível, ninguém precisa ouvir você. A única pessoa que precisa ouvir você agora é o Senhor. E eu queria que você pensasse e entregasse nas mãos do Senhor toda a negligência que nós vivemos até agora como igreja, impedindo talvez que muitas pessoas que passaram pela nossa vida de não serem acolhidas, não serem amadas e não ser transformadas numa igreja por falta do nosso testemunho, por falta da nossa ousadia, porque a gente não viveu igreja onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Eu queria que em nome de Jesus você pudesse se arrepender disso e entregar isso para o Senhor, em nome de Jesus, porque nós erramos, porque até aqui tem muitas coisas que nós falhamos. E no segundo momento eu queria que você pedisse para o Senhor para que Ele pudesse te capacitar e que você se coloque na disposição dEle para que grandes coisas o Senhor possa fazer através de você, que você possa ter testemunhos para contar daquilo que Deus fez, porque você simplesmente foi igreja, que você possa, através do Senhor na sua vida, ser instrumento vivo nas mãos dEle, para que muitas pessoas que nós nos encontramos possam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, porque a tua vida, a partir de agora, numa decisão sua, reflete Jesus, dando para você nessa noite a ousadia de você usar a mesma expressão que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em nome de Jesus, deixa Deus falar seu coração. Em nome de Jesus. Eu vou orar, mas faça a sua oração. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos por tudo que o Senhor já fez aqui. Pai, nós queremos aqui nos render aos teus pés e queremos deixar aqui nosso coração, ó Pai, porque nós erramos, nós falhamos. O
O Senhor confiou na gente, ó Pai, quantas pessoas que passaram por nós, pessoas, ó Pai, que nós nos encontramos todos os dias, e às vezes por uma situação tão pequena, a gente não tem mostrado e revelado o Cristo que habita em nós. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, a partir desse entendimento, através dessa palavra nessa noite, que nós possamos ter uma vida diferente. Nós te louvamos porque a tua palavra diz que a tua misericórdia, ela se renova todos os dias, e a misericórdia do Senhor é a oportunidade que o Senhor nos dá da gente viver diferente. E que a partir de agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que teu Espírito, ó Pai, possa ter liberdade para agir com ousadia através de nós. Que nós possamos, ó Pai, quando nós abrimos a nossa boca, não seja nós falando, mas seja o Senhor através de nós. Ó Pai, que a compaixão tome conta do nosso coração, que a gente possa se compadecer, que nós possamos nos colocar no lugar do outro, assim como o Senhor Jesus foi quando pisou nessa terra. Pai, que nós possamos sim, Senhor, falar com as pessoas, nós podemos chacoalhar as pessoas, ó Pai, mas em amor, assim como o Senhor foi, assim como Jesus foi. Pai, em nome de Jesus, nós queremos refletir a imagem de Cristo. Eu sei que nós somos limitados, ó Pai, e que a gente não pode ser Jesus, mas nós temos a incumbência, ó Pai. Eu sei que com o Senhor em nós podemos, a cada dia, nós podemos ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Pai, que o Senhor possa olhar para nós como filhos, e que o Senhor possa alegrar seu coração pelos filhos e igreja que nós nos tornamos, e que a gente possa viver esse propósito, ó Pai, de aquilo que está mudando, transformando e que foi bênção na nossa vida, a gente partilhar com aqueles que não estão tendo a mesma oportunidade. Pai, abençoa, Senhor, cada um nessa noite, que o Senhor possa derramar, Senhor, um bálsamo aqui, Senhor, de paz, de alegria, e que em nome do Senhor Jesus, nós como igreja, nós possamos viver um novo momento. Obrigado por tudo, cuida de nós, em nome do Senhor Jesus, amém.